A feroz defesa da Ucrânia manteve a Rússia à distância por mais de 2 anos. Porém, um novo e mais sombrio capítulo se desenrola. Em uma reviravolta chocante, a Coreia do Norte, o regime mais isolado e perigoso do mundo, entrou na guerra, enviando milhares de tropas para reforçar as forças desmoronantes de Putin. Agora, a Ucrânia enfrenta não apenas a Rússia, mas outro inimigo imprevisível e perigoso no campo de batalha. Mas como chegamos até aqui? Como a Coreia do Norte se envolveu no conflito? O que essa aliança perigosa significa para o futuro da guerra? Neste vídeo, exploraremos essas questões a fundo. Vamos começar com a chegada das tropas norte-coreanas. Em 16 de outubro de 2024, a British Broadcasting Corporation divulgou um relatório com alegações de uma fonte de inteligência militar ucraniana de que a Coreia do Norte enviou 3.000 soldados para a Rússia. Essa notícia enviou ondas de choque por toda a comunidade global. Moscou e Pyongyang parecem ter formado uma aliança militar parecida com uma organização do Tratado do Atlântico Norte em miniatura, colaborando para ajudar Putin a atingir suas metas na Ucrânia. Pelo menos é o que parece para a Ucrânia. A Rússia, como de costume, prontamente rejeitou os relatórios. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, registrou que nenhuma tropa norte-coreana entrou na Rússia e certamente não entrarão na Ucrânia. Isso não é apenas inteligência britânica, também inteligência americana. Eles relatam isso constantemente, sem fornecer evidências. Peskov afirma que o Ocidente está novamente criando histórias para retratar a Rússia como vilã. Só que não são histórias. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já falou sobre a entrada da Coreia do Norte na guerra, com o apoio da Coreia do Sul. Diz que é muito provável um destacamento norte-coreano na Ucrânia. Não é sobre quando vai acontecer, mas sim quantos soldados a Coreia do Norte enviará. A British Broadcasting Corporation confirmou com uma fonte no extremo oriente da Rússia que tropas norte-coreanas estão chegando à região. Os novos soldados foram alocados em uma base militar de Urossisk, ao norte de Vladivostok, porém a fonte afirmou que o número não chegava nem perto de 3.000. Talvez menos tropas estejam chegando do que o esperado, ou talvez os 3.000 soldados estejam sendo distribuídos entre diferentes bases russas que a fonte desconhece. Porém, isso preocupa a Ucrânia e seus aliados ocidentais. A medida indica que os laços militares entre Rússia e Coreia do Norte estão se fortalecendo independentemente do número de soldados envolvidos. E se envolve 3.000 hoje, quem pode dizer que não haverá muitos milhares mais no futuro? Pode já ser mais de 3.000. Em 10 de outubro, uma semana antes do relatório da British Broadcasting Corporation, o The Guardian afirmou que a Coreia do Norte enviava engenheiros militares para ajudar a Rússia a mirar a Ucrânia com mísseis balísticos. Uma fonte ucraniana afirmou que já havia dezenas de soldados norte-coreanos atrás das linhas russas, muitos apoiando sistemas de lançamento para mísseis KN-23. Se esses mísseis parecem familiares, pode ser porque em agosto de 2024, relatórios indicaram que a Rússia usou este míssil norte-coreano para atacar a Ucrânia com um KN-23, confirmado por ter matado um pai e seu filho de 4 anos. Esses engenheiros norte-coreanos podem ter sido parte dos 3.000 soldados enviados à Rússia em outubro, ou a Coreia do Norte pode estar oferecendo ajuda por um período mais longo do que se imaginava. Pior ainda para a Ucrânia, o número de soldados norte-coreanos pode já ultrapassar 3.000. Um dia após o relatório da British Broadcasting Corporation, o Instituto Lowy investigou mais a fundo as alegações de que a Coreia do Norte está enviando soldados para a Rússia. O Washington Post revelou que milhares de norte-coreanos chegaram à Rússia e estão recebendo treinamento militar no país. O Kyiv Independent relatou que um diplomata ocidental afirmou ao veículo que o número real é muito superior a 3.000. A Coreia do Norte enviou 10.000 soldados para apoiar o exército russo. Porém, o diplomata não pôde dar detalhes sobre quem eram esses soldados ou quais seriam suas funções. Seja 3.000, 10.000 ou apenas algumas dezenas de lutadores, nada muda o simples fato da Coreia do Norte estar enviando soldados ativos para a Rússia. Agora a Ucrânia enfrenta uma guerra contra 2 países em vez de um. Com essa compreensão do provável ocorrido, surge outra questão. Por quê? Por que Pyongyang está enviando soldados para lutar em uma guerra distante de seu território e que provavelmente não tem impacto direto no regime norte-coreano? A resposta provavelmente está em algo que ocorreu em junho de 2024. Naquele mês,
notícias revelaram que Putin e Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, firmaram um pacto militar cooperativo com uma cláusula interessante. Cada lado deveria ajudar o outro em caso de ataque. Isso soa similar ao artigo 5 do Tratado da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que garante defesa coletiva a todos os membros se qualquer um for atacado. A Rússia parecia ter criado sua própria mini-organização do Tratado do Atlântico Norte, com um poder militar que compartilha sua visão de um mundo não guiado pelo Ocidente. O pacto naturalmente soou alarmes no Ocidente. Kim descreveu isso como uma aliança, deixando o mundo especulando sobre o real significado desse pacto para o futuro. O The Guardian sugeriu que isso abriu caminho para a Rússia e a Coreia do Norte trocarem tecnologia e armas. Inteligência dos Estados Unidos acreditava que a Rússia enviava tecnologia de mísseis balísticos e submarinos nucleares para a Coreia do Norte, que já foi confirmada enviando armas para a Rússia. Conversas sobre armas nucleares ocorriam com a administração Biden aparentemente preocupada que a Rússia ajudasse a Coreia do Norte a equipar seus submarinos com ogivas nucleares. A discussão sobre transferências de tecnologia ofuscou o aspecto de defesa cooperativa do pacto. E por que não seria? Em junho de 2024, a operação militar especial de Putin foi contida na Ucrânia. Não havia indícios de que a guerra se expandiria para o território russo, pois as linhas vermelhas de Putin pareciam permanecer sólidas. Então veio agosto e tudo mudou. Em 6 de agosto, a Ucrânia lançou uma pequena invasão ao Oblast russo de Kursk. A Rússia alegou ter reprimido uma incursão de cerca de 300 soldados ucranianos com tanques e veículos blindados, mas os relatos eram falsos. A Ucrânia superou com êxito as defesas fronteiriças russas. Estava avançando para Kursk, conquistando território ao longo do caminho, e Putin parecia não estar fazendo nada a respeito. 2 semanas após a incursão, a Rússia evacuou cerca de 200 mil pessoas do Oblast, conforme a Ucrânia avançava mais. Atualmente, a Ucrânia avançou pelo menos 18 milhas em território russo, com seus soldados tendo capturado 93 vilas e assentamentos, controlando cerca de 460 milhas quadradas de território russo, o dobro do que a Rússia conquistou na Ucrânia entre janeiro e agosto de 2024. Na época, muitos na comunidade internacional viram a invasão de Kursk como uma grande aposta da Ucrânia que deu certo. Zelensky agora tinha uma forte moeda de troca para futuras negociações com a Rússia e mostrou a Putin e seu povo que a guerra que o líder da Rússia começou poderia chegar ao território russo, um ponto crucial na psicologia da guerra. Nos meses seguintes, a Ucrânia demonstrou maior audácia. Em 10 de setembro, houve relatos de mais um ataque ao território russo. Este não estava focado em uma oblast remota que os russos mais ricos poderiam ignorar. A Ucrânia atacou Moscou e outros territórios russos. O ataque noturno da Ucrânia contra seu inimigo envolveu o lançamento de 144 drones, sendo o maior ataque desse tipo desde o início da guerra. O ataque de drones desviou mais de 50 voos de Moscou e matou ao menos uma pessoa. A Ucrânia também utilizou drones para destruir partes de edifícios altos e sobrevoou os palácios presidenciais de Putin, numa jogada para lembrá-lo que a Ucrânia pode atingi-lo onde ele se sente mais seguro. Novamente, este ataque foi uma vitória para a Ucrânia. Ela ultrapassou o limite máximo, atacando a Rússia em seu próprio território. O que está acontecendo em Kursk e o ataque da Ucrânia a Moscou podem revelar por que soldados norte-coreanos estão chegando à Rússia. Lembre-se do pacto que a Rússia assinou com a Coreia do Norte em junho. Agora, cada um deve defender o outro se enfrentarem um ataque em seu território. A invasão de Kursk foi exatamente isso para a Rússia. Putin é um que brinca com semântica. Ele ignorará os 2 anos e meio de invasão da Rússia à Ucrânia para apontar a incursão em Kursk como um ataque à Rússia. A Coreia do Norte, devido ao pacto assinado, está auxiliando a Rússia, assim como os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte fariam por um de seus aliados. A invasão de Kursk trouxe problemas militares inesperados, especialmente para a Ucrânia. Foi tanto um convite para a Coreia do Norte se envolver na guerra, quanto uma invasão bem-sucedida que tomou território russo. Os conspiradores mais fervorosos podem até sugerir que Putin permitiu a invasão de Kursk para pressionar a Coreia do Norte a fornecer soldados. As defesas fronteiriças russas eram frágeis e Putin ainda não parece estar se esforçando para retirar a Ucrânia de Kursk.
É possível que o líder russo tenha planejado tudo desde o começo. Isso possivelmente superestima Putin. Embora preocupante, a notícia sobre a Coreia do Norte enviando soldados para a Rússia não é o primeiro exemplo de cooperação entre os países. Antes mesmo do pacto, a Coreia do Norte já enviava armas e pessoas para a Rússia. Em fevereiro de 2024, a Al Jazeera relatou alegações do Ministério da Defesa da Coreia do Sul de que a Coreia do Norte enviou até 6.700 contêineres com milhões de projéteis de artilharia e outras munições para a Rússia desde setembro de 2022. Esses contêineres têm um preço, afirma a Coreia do Sul. A Rússia tem trocado alimentos, matérias-primas e peças por carcaças. Segundo Shin Won-sik, ministro da Defesa sul-coreano, a Coreia do Norte usou contêineres para entregar mais de 3 milhões de projéteis de artilharia de 122 milímetros, ou possivelmente cerca de 500 mil projéteis de 152 milímetros. Shin afirmou que poderia ser uma mistura dos dois, e que pelo menos vários milhões de projéteis foram enviados. Ele afirmou que as fábricas de artilharia da Coreia do Norte estão produzindo em ritmo acelerado para a Rússia, enquanto outras fábricas de munições do país operam a apenas 30% da capacidade devido à escassez de matérias-primas. Em junho de 2024, a revista Time ampliou as declarações, coincidindo com o pacto de defesa entre Rússia e Coreia do Norte. Shin afirmou que o número de contêineres se aproximava de 10 mil naquele momento. O ministro da Defesa da Coreia do Sul também disse: Putin deve buscar uma cooperação de segurança mais próxima com a Coreia do Norte, especialmente suprimentos militares como conchas de artilharia que são necessárias para aproveitar uma chance de vencer. Um sinal de desespero de um líder russo que rapidamente está ficando sem armas, talvez. Mas essa transferência em massa de conchas de artilharia nos mostra que a Ucrânia tem lutado indiretamente contra a Coreia do Norte na maior parte de 2024. A chegada de botas norte-coreanas em seu território parece ser uma expansão natural do aprofundamento da relação de defesa entre a Rússia e seu aliado mais fervoroso. Você também pode incluir os mísseis KN-20 e 3 que mencionamos antes. A grande ironia é que a Rússia, outrora um dos principais fabricantes de armas do mundo, agora depende de um país que muitos consideram mais fraco para abastecer seu exército. A chegada de trabalhadores norte-coreanos na Rússia não é um evento tão recente quanto parece. Em abril de 2024, o Diplomat publicou que em janeiro de 2023, a Coreia do Norte começou a enviar pessoas para as áreas ocupadas pela Rússia na região de Donbas, na Ucrânia. Essas pessoas não eram soldados, e sim trabalhadores que chegaram para ajudar a Rússia a reconstruir a infraestrutura que passou 2 anos destruindo, afirma o Diplomat. A chegada dos trabalhadores norte-coreanos preocupava a Ucrânia, pois indicava que Putin estava encontrando formas de superar a escassez de mão de obra na Rússia. Trazer trabalhadores estrangeiros permite que a Rússia envie mais de seu próprio povo para o moedor de carne ucraniano. Mais um indício da aliança Rússia-Coreia do Norte. Mas também é mais um passo para onde estamos hoje, já que soldados norte-coreanos estão lentamente entrando no país para lutar em nome da Rússia. Zelensky agora tem que enfrentar uma verdade que ele pode não ter querido confrontar antes. A Ucrânia não está mais em guerra apenas com a Rússia. Está também lutando contra a Coreia do Norte. Vamos analisar o que isso pode significar para a Ucrânia à medida que a operação militar especial de Putin avança para 2025. A Coreia do Norte não é uma potência militar como a Rússia. O Global Firepower, que classifica 145 das nações militares do mundo anualmente com base em sua força militar, diz que a Coreia do Norte está em 36º lugar, entre 145. Não é uma má classificação, mas está distante da Rússia, em 2º lugar, e da Ucrânia, em 18º no ranking. De fato, o armamento do país não é motivo de orgulho. Como o Business Insider apontou em setembro de 2023, até mesmo os projéteis de artilharia e mísseis que a Coreia do Norte enviou para a Rússia até agora são de qualidade geralmente ruim. O ex-embaixador britânico na Coreia do Norte, John Everard, ressaltou que a maioria das armas que a Rússia recebeu do país asiático estão em péssimas condições. Mas a condição pode não ser o fator principal aqui. A Rússia não se importa muito onde os projéteis de artilharia norte-coreanos caem, contanto que atinjam a Ucrânia e explodam. O suprimento de munições da Coreia do Norte à Rússia é crucial para manter os bombardeios, sendo mais relevante que o jogo dos números. De acordo com o Global Firepower,
a Coreia do Norte possui 3.215 tanques, o segundo maior número entre todas as nações militares. Esses tanques não serão tão úteis para a Coreia do Norte na luta contra a Ucrânia, devido à grande distância entre os países. Se Pyongyang conseguir enviar tanques e soldados para Moscou, a Rússia terá uma nova frota de veículos blindados para usar na Ucrânia, complementando a estratégia de tanques pesados de Putin. A Marinha da Coreia do Norte, mesmo com 505 navios, não será muito útil. A maioria desses navios são de patrulha, e mesmo se a Coreia do Norte os enviasse, eles não chegariam a lugar algum. A Turquia bloqueia a entrada no Mar Negro, impedindo a Rússia de complementar sua frota, que perdeu 1/3 dos navios para mísseis e drones ucranianos. A Coreia do Norte possui uma força aérea significativa, ocupando o 11º lugar no mundo em número de aeronaves, com 476 aviões e helicópteros. Mas, novamente, a Rússia não está usando sua força aérea além de lançar bombas planadoras de trás das linhas de frente, mesmo tendo muitos aviões. Então, como a Rússia pode usar a Coreia do Norte para lutar contra a Ucrânia? A resposta simples é pessoas. Muitas pessoas. O exército da Coreia do Norte possui 1,32 milhões de pessoal ativo, sendo o quarto maior do mundo em termos de mão de obra e equiparando-se ao exército da Rússia em número de pessoas. O país também tem 560 mil soldados, reservistas e 100 mil combatentes paramilitares, e é aqui que a Ucrânia enfrenta um sério problema. As tropas norte-coreanas, embora numerosas, possivelmente são mal treinadas e equipadas. Putin demonstrou na guerra que está disposto a sacrificar milhares de vidas para atingir suas metas. A Ucrânia, entrando em guerra com a Coreia do Norte, resultará em milhares de soldados norte-coreanos chegando à Rússia, prontos para Putin enviar para seu moedor de carne. Os primeiros 3.000 a 10.000 casos relatados são apenas o início. A Coreia do Norte pode enviar dezenas de milhares a mais, porque vê uma vitória russa na Ucrânia como uma vitória sobre a hegemonia ocidental que tanto a Rússia quanto a Coreia do Norte querem eliminar. E assim chegamos a outra questão. Com as tropas norte-coreanas prontas para atuar na Ucrânia, como a Rússia planeja utilizar esse reforço militar? O Kyiv Independent coletou opiniões após relatar que 10.000 tropas norte-coreanas chegaram à Rússia. Ele menciona John Foreman, ex-encarregado de defesa do Reino Unido em Moscou, dizendo que a possível presença de tropas norte-coreanas na linha de frente resulta das catastróficas baixas russas. Mais uma vez, a tática de triturar carne de Putin está em ação. Foreman acredita que os soldados norte-coreanos que estão chegando oferecem no máximo uma eficácia militar questionável, servindo como carne para canhão para os defensores ucranianos. Aí está a primeira pista sobre a abordagem de Putin. Ele não busca operativos militares habilidosos. Os soldados norte-coreanos não são especialistas que ele pode usar para conduzir operações complexas na Ucrânia. São corpos que ele pode usar como bem entender. As chances são altas de que os milhares de norte-coreanos que chegam na Rússia serão tratados de maneira semelhante a muitos dos recrutas e soldados contratados russos. Eles serão enviados para a linha de frente para absorver as balas ucranianas. Há uma lógica distorcida nessa abordagem, com a Rússia usando seus soldados para desgastar lentamente os suprimentos de munição da Ucrânia, erodindo suas defesas, em vez de superá-las com táticas militares superiores. A abordagem também demonstra o quanto Putin ou Kim se importam pouco com a vida de seu próprio povo. O líder da Coreia do Norte provavelmente sabe que enviou milhares de soldados para morrer. Ele provavelmente enviará milhares de soldados a mais para a máquina de moer carne de Putin, sabendo que é para isso que eles servem, sem sentir falta dos perdidos. A Coreia do Norte tem serviço militar obrigatório. A Coreia do Norte é altamente militarizada, com todos os homens sendo obrigados a servir no exército por 10 anos e as mulheres por 8 anos. O artigo 86 da Constituição norte-coreana diz que a defesa nacional é o supremo dever e honra dos cidadãos, preparando-os para morrer a pedido do líder Kim por qualquer objetivo militar que ele possa imaginar. Christoph Bluth, professor de Relações Internacionais e Segurança na Universidade de Bradford, concorda com essa visão. Ele afirma que a Coreia do Norte pode fornecer apenas duas coisas para a Rússia. Uma é carne para canhão, ele diz, sendo a outra o enorme arsenal de munições que remonta aos anos 50, que a Coreia do Norte acumulou por décadas. Esse tipo de munição tem sido enviado para a Rússia durante a maior parte da guerra
especialmente projéteis de artilharia. Dado o uso extensivo de equipamentos soviéticos por Putin na guerra contra a Ucrânia, esse antigo arsenal de munições é muito mais valioso para o líder russo do que aparenta inicialmente. Blut também avalia a qualidade dos soldados norte-coreanos enviados para a Ucrânia. Eles dedicam muito tempo ao exército, diz ele, sobre o serviço nacional de 10 anos, pelo qual a maioria dos soldados passa. Porém, a qualidade do equipamento e do treinamento que possuem é questionável. Vamos nos aprofundar no aspecto operacional dessa transferência de soldados. Onde exatamente a Rússia pretende usar seus novos soldados norte-coreanos contra a Ucrânia? Kursk parece ser a resposta mais óbvia. Segundo o Kyiv Independent, os soldados norte-coreanos passarão por treinamento antes de serem enviados para Kursk para defender contra a incursão ucraniana iniciada em agosto de 2024. James Waterhouse, da British Broadcasting Corporation, concorda, notando que dos 3.000 soldados enviados pela Coreia do Norte, muitos foram para Ulan-Ude, perto da fronteira russa com a Mongólia, oferecendo uma rota em potencial para Kursk. Neste caso, a Rússia pode estar usando soldados norte-coreanos conforme o pacto defensivo assinado com seu aliado. É possível que eles não terminem na Ucrânia, então Zelensky só precisa se preocupar em enfrentá-los no território do país invadido pela Ucrânia. Postando no Telegram, Andriy Kovalenko, líder do Departamento de Contra-Desinformação da Ucrânia, afirma que não se pode descartar a possibilidade de soldados norte-coreanos serem estacionados em breve nas áreas da Ucrânia ocupadas pela Rússia. Relatórios indicam que trabalhadores norte-coreanos já estão sendo enviados para o Donbass, o que pode ser um sinal disso. Não é exagero dizer que os soldados seguirão o plano de Putin, que pode ser usar a mão de obra norte-coreana para expulsar a Ucrânia de Kursk antes de enviá-los, junto com outros que Kim forneça para as linhas de frente na Ucrânia. Esses soldados, usados como bucha de canhão, também não têm escolha sobre entrar ou não na Ucrânia. Eles já vivem vidas brutais, com a consequência de recusar as ordens do líder, provavelmente sendo prisão prolongada ou morte. Portanto, é provável que soldados norte-coreanos sejam enviados à Ucrânia em algum momento. Nossa próxima pergunta é: quão preocupada a Ucrânia deve estar com isso? Segundo Forman, no momento, o número de soldados norte-coreanos na Rússia não muda drasticamente o equilíbrio a favor dos russos. Isso é mais um sinal do desespero de Putin. A doutora Jenny Matters, da Universidade de Aberystwyth, recomenda que a Ucrânia não subestime a situação atual. Isso pode ser apenas o começo, diz ela. Enviaremos um número pequeno para testar em ambos os lados. Matters também destaca que a integração será crucial para a Rússia. A British Broadcasting Corporation também relata sobre os 3.000 soldados em seu relatório. A barreira do idioma será um grande desafio para os soldados norte-coreanos. Eles podem conhecer as armas que usarão, muitas produzidas em seu país, mas não falam russo. Ainda assim, espera-se que trabalhem ao lado de unidades russas e se comuniquem efetivamente, o que parece improvável. Conforme a British Broadcasting Corporation, um analista na Rússia que preferiu não se identificar, destaca que Putin já enfrentou dificuldades ao integrar prisioneiros russos em seu exército. Não foi fácil incluir centenas de prisioneiros russos no início, e todos eles falavam russo. Como os norte-coreanos devem se integrar quando os falantes de russo têm tantos problemas? A Ucrânia espera capitalizar no problema dos ataques descoordenados do contingente norte-coreano da Rússia, que os tornariam presas fáceis para as unidades ucranianas mais experientes e coesas estacionadas em Kursk. Isso supondo que os norte-coreanos lutem de qualquer maneira. Em 16 de outubro, a Newsweek relatou que alguns dos primeiros soldados norte-coreanos já haviam desertado. A Rússia busca ativamente 18 soldados destacados dos oblasts de Kursk e Bryansk, a apenas 6,4 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Os comandantes parecem estar ocultando as deserções enquanto a busca segue. Isso é um problema enorme e talvez imprevisto para a Rússia. Os norte-coreanos enviados à Rússia para lutar contra a Ucrânia não estão indo por vontade própria. Kim está coagindo-os a ir, ameaçando com severas punições. Se essas 18 deserções, logo no início da entrada da Coreia do Norte na guerra, indicarem algo, a Rússia terá dificuldades em coordenar ataques com esses soldados. Podemos especular sobre os motivos das deserções. Os soldados norte-coreanos podem ter percebido a real ameaça ucraniana que enfrentavam e optaram por não participar da luta. Outra razão plausível
é que alguns desses soldados norte-coreanos encaram o envio à Rússia como uma possível rota de fuga da Coreia do Norte. Eles não estão mais em um país onde todas as suas ações são monitoradas e estão aproveitando esse fato ao sumirem no éter. O que isso significa para a Ucrânia? A falta de coesão e o aumento da deserção sugerem que a Ucrânia será capaz de lidar com as tropas norte-coreanas que estão entrando na Rússia no momento. Isso não quer dizer que não haja perigo. Se a Coreia do Norte enviar dezenas de milhares de soldados adicionais, a Ucrânia terá que lutar contra a maioria, mesmo com algumas deserções. A falta de treinamento e a incapacidade de se comunicar podem nem importar muito para Putin, contanto que ele tenha pessoas para jogar em um conflito que já custou tanto à Ucrânia e à Rússia. Aí reside o problema para a Ucrânia. Agora está em guerra com a Coreia do Norte, mas não no sentido convencional. Se Kim estiver tão determinado quanto Putin a ver a conclusão da operação militar especial, essa guerra pode se estender por anos antes que a Ucrânia possa vencer. Mas o que você acha da Coreia do Norte enviando soldados para a Rússia usar contra a Ucrânia? Trata-se de um experimento que poderia enviar dezenas de milhares de norte-coreanos para a Ucrânia como parte da máquina de guerra de Putin? Como você acha que a Ucrânia reagirá a esse influxo de novos soldados? Compartilhe suas ideias nos comentários e obrigado por assistir.